Olá, pessoal! Hoje vamos finalizar o nosso curso sobre inquérito policial. Será a nossa última aula sobre o assunto e vamos iniciá-la falando sobre o trancamento do inquérito. E o que é o trancamento do inquérito? É uma medida de natureza excepcional que só deve ser admitida nas seguintes hipóteses: quando houver a manifesta atipicidade formal ou material da conduta delituosa, no caso de extinção da punibilidade, ou no caso de instauração de inquérito em crimes de ação penal privada ou pública condicionada, sem o prévio requerimento do ofendido ou do seu representante legal. E qual será o instrumento hábil para o trancamento do inquérito? Em regra, esse instrumento será o habeas corpus, mas desde que haja risco à liberdade de locomoção do indivíduo. Observação: se for crime de porte de drogas para consumo pessoal, não poderá haver impetração de habeas corpus para trancar o inquérito policial, pois nesse caso não há risco de liberdade de locomoção do indivíduo. Nos termos da súmula 693 do STF, não cabe habeas corpus contra decisão condenatória à pena de multa ou relativo a processo em curso por infração penal em que a pena pecuniária seja a única combinada. Assim, se não há risco à liberdade de locomoção, o instrumento utilizado será o mandado de segurança e não o habeas corpus. Uma segunda observação: se quem instaurou o inquérito foi o delegado, ou seja, se o delegado é a autoridade coatora, o HC deve ser impetrado perante o juiz. Se foi o delegado que instaurou o inquérito, porém, através de uma requisição, através da requisição do Ministério Público, neste caso, a autoridade coatora é o Ministério Público. Então, o habeas corpus deve ser impetrado no Tribunal de Justiça. Prosseguindo os temas de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a investigação feita pelo Ministério Público. É possível? Não é possível? Há argumentos contrários e argumentos favoráveis à investigação pelo Ministério Público. Vamos mencionar agora 4 argumentos contrários à investigação feita pelo Ministério Público. O primeiro deles diz que isso criaria um desequilíbrio na paridade de armas. O segundo diz que a Constituição Federal dotou o Ministério Público do poder de requisitar diligências e requisitar a instauração do inquérito, mas não lhe conferiu o poder de presidir investigações. Ainda, um terceiro argumento diz que a atividade investigatória é atribuição exclusiva da Polícia Judiciária, nos termos do artigo 144, parágrafo 1º, inciso 4 da Constituição Federal. Ainda, aos que são contrários à atividade investigativa feita pelo promotor, feita pelo Ministério Público, diz que não há previsão legal de instrumento idôneo para a realização de investigações por este órgão. Do outro lado, existem argumentos favoráveis à atividade investigativa. O primeiro deles afirma que não há violação ao sistema acusatório, pois os elementos informativos produzidos pelo Ministério Público na fase investigatória deverão ser submetidos ao contraditório e à ampla defesa na fase judicial. Ainda alegam a teoria dos poderes implícitos, que preconiza que, ao conceder uma atividade fim a determinado órgão ou instituição, a Constituição, implícita e simultaneamente, também concede a ele os meios necessários para atingir aquele objetivo. O terceiro argumento favorável diz que polícia judiciária não se confunde com polícia investigativa. Polícia judiciária se verifica quando a polícia atua no exercício de funções relativas ao auxílio do Poder Judiciário. Um exemplo é o cumprimento de um mandado de prisão. Já a polícia investigativa está presente quando a polícia atua no exercício de funções relativas à colheita de elementos informativos da autoria e da materialidade do delito. Mais um argumento em relação à possibilidade do Ministério Público presidir investigações está relacionado a dispositivos constitucionais legais. É o caso do artigo 129, incisos 1, 6 e 8 da Constituição Federal, artigo 7º e 8º da Lei 7.347 de 85. E qual seria o instrumento pelo qual o MP iniciaria essas investigações? Seria através do Procedimento Investigatório Criminal, o PIC.
Trata-se de um instrumento de natureza investigativa e inquisitorial, instaurado e presidido pelo Ministério Público, cuja finalidade é apurar a ocorrência de infrações penais de natureza pública, fornecendo elementos para o oferecimento ou não da denúncia. O STJ é favorável à investigação feita pelo Ministério Público. Nos termos da súmula 234 do Superior Tribunal de Justiça, a participação de membro do MP na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia. Em relação ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal, podemos mencionar 2 julgados favoráveis às investigações feitas pelo MP. É o HC 91.661 e o HC 89.837. Embora a possibilidade de investigações presididas pelo MP seja matéria controvertida, o controle externo da atividade policial pelo Ministério Público é assunto sem maiores polêmicas. O artigo 129 da Constituição diz que são funções institucionais do MP exercer o controle externo da atividade policial na forma de lei complementar mencionada no artigo anterior. Trata-se, portanto, o controle externo da atividade policial de um conjunto de normas que regulam a fiscalização exercida pelo MP em relação à polícia, na prevenção, na apuração e na investigação de fatos delituosos. Além disso, também podemos mencionar a atuação do MP na preservação dos direitos e garantias constitucionais dos presos que estejam sob custódia policial e na fiscalização dos cumprimentos de determinações judiciais. Esse controle externo decorre justamente do sistema de freios e contrapesos inerentes ao regime democrático. E tal controle não pressupõe subordinação ou hierarquia dos organismos policiais. E por quais formas esse controle externo é exercido? Pode ser exercido através do controle difuso ou do controle concentrado. O difuso é o exercido pelos promotores de justiça que possuem atribuição na área criminal. É o controle das ocorrências policiais, a verificação dos prazos dos inquéritos, a qualidade dos inquéritos, a verificação dos bens apreendidos e a propositura de medidas cautelares. O controle concentrado é aquele exercido pelo órgão do MP com atribuições específicas para o controle externo. E quais são os instrumentos para o exercício desse controle? É a ação de improbidade administrativa, a ação civil pública na defesa dos interesses difusos, a instauração de procedimentos investigatórios criminais, requisições, recomendações, a celebração de termos de ajustamento de conduta, visitas periódicas às unidades prisionais e comunicações de prisão em flagrante. E o que vem a ser investigação criminal defensiva? Trata-se do conjunto de atividades investigatórias desenvolvidas pelo defensor em qualquer fase da persecução criminal, inclusive antes do oferecimento da peça acusatória. Essa investigação criminal defensiva pode ser realizada com ou sem a assistência do investigador policial. O objetivo é colheita de elementos informativos que poderão ser utilizados para beneficiar o investigado em contraponto às investigações policiais. É importante saber que não há regulamentação legal desse assunto e que é possível a realização de investigações por particulares, inclusive pela própria imprensa, que não possui poderes de polícia, porém exige-se o respeito a direitos e garantias fundamentais. Finalizamos aqui as nossas aulas sobre o tema inquérito policial. Segue na lousa o mapa mental completo da aula de hoje. Não esqueçam de curtir e compartilhar este vídeo, se inscrevam no nosso canal e para complementar seus estudos no tema Direito Penal Parte Geral, adquiram nossa coletânea Direito Penal Compacto, que aparece no canto direito da sua tela. Não percam as próximas aulas e até mais, pessoal!